Tinha gente aí que estava na roça essa semana que nem internet pegava. Enquanto outros foi difícil. Obrigado pelas orações, irmãos. Deus, provê a aprovação, mas também o escape. Brincadeira, estamos juntos. Bom a gente estar aqui. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua presença, obrigado por a gente estar aqui. Vocês viram que a Porto tem 2 reflexões por domingo? Já pensaram? O que o Manuel trouxe aqui é uma reflexão muito importante, né? Os nossos momentos de oferta têm sido verdadeiros sermões, né? Verdadeiras reflexões. Vale a pena a gente meditar. E Manuel, eu nunca tinha visto esse texto nessa perspectiva, viu? Muito obrigado. Não tem nada de Myron, não. Manuel também. Deus abençoe. Gente, a nossa temporada de ministérios está aberta. Você que quer o privilégio de trabalhar na Porto, pode nos procurar, as vagas são limitadas, porque o salário é altíssimo. Plano de saúde, tá? Todas outras regalias, férias, 13º. Brincadeira, gente, a gente não tem nada disso, mas a gente tem o amor para compartilhar, e isso não tem preço, né? Paulo diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então a gente quer convidar, a gente está convidando o mês de janeiro, aproveitando o mês de janeiro para te convidar para contribuir com a gente como comunidade, né? Nós não somos uma igreja, nós queremos ser uma comunidade. E a igreja, ela difere historicamente, né? Dentro da tradição histórica, acabou se tornando uma instituição, né? Mais rígida. A comunidade é mais maleável, a comunidade é mais relacional, a comunidade é mais fluida. A comunidade é mais espontânea. E a gente quer justamente isso. O nosso lema aqui é leve e intencional. Então, quando a gente fala em trabalhar para a igreja, trabalhar na igreja, exercer vocação, dom, talento, eu sei que quem vem de origem cristã, e a maioria de nós aqui vem desse lugar, a gente acabou se sentindo meio que explorado. Né? Parece que a gente não tinha vida. Parece que o tempo que você tinha livre, você tinha que dedicar à igreja. Não sei você, mas a minha vida foi assim. Eu conto que o único dia que eu não estava na igreja, Neto, o único dia na semana era segunda-noite. E com culpa. Porque terça era oração, quarta era pequenos grupos, quinta reunião de líderes, sexta noite da bênção. Sábado de manhã consagração, sábado à tarde ensaio da banda, sábado à noite jovens, domingo de manhã escola bíblica, domingo à tarde entregar folheto, 6 horas tinha que estar na igreja para ensaiar e o culto à noite. Então essa era a nossa rotina. Super válido, tudo certo, foi para aquela época maravilhoso, tudo ok. Mas cansa. Mas não é isso, a igreja hoje não tem mais essa premissa. Né? Então, mas, por outro lado, os dons, os talentos, a responsabilidade com o outro, o cuidado com o outro, o ensino de Jesus continua o mesmo. Então a forma pode ter alterado pela sociedade, pela cultura, enfim. Mas os dons, os talentos, as responsabilidades que Deus nos privilegia em ter, não passaram. Então é baseado nisso que a gente faz o convite. Você não precisa, a nossa comunidade é uma comunidade com poucas atividades. Durante a semana a gente tem um grupo na quarta-feira e o culto de domingo. Temos alguns ministérios que trabalham. Então a gente quer convidar você a participar como comunidade. Entenda como a sua família. Assim como a gente lá na nossa casa fala para os nossos filhos arrumarem a cama, não é sobre cama, é sobre família. Né? Sobre cama você pode contratar um serviço, como cama você faz até melhor. Não é sobre cama, quarto arrumado, chão limpo. É sobre a oportunidade de trabalhar, de se conectar, de se integrar, de contribuir com o outro, que é a premissa do Evangelho. Então, aceite esse nosso convite, não na leitura que você tem da sua cultura. Aceite esse convite fazendo uma releitura da comunidade, do amor, do servir. E como é bom a gente ver isso, né? Como é bom a gente chegar, alguém prontamente arrumou a mesa de café pra gente, o pessoal da música. Como é bom ter alguém aqui falando sobre oferta, como é bom ter pessoas aqui pregando também. Como é bom a gente viver isso, então eu quero te convidar a se engajar, dê um domingo do seu mês para a sua comunidade. Amém? Sem peso, mas com intencionalidade.
Eu queria também hoje aproveitar, antes da gente refletir na palavra, eu queria fazer um pronunciamento para a gente como igreja. Eu achei pertinente fazê-lo, Fernanda e eu, e vocês vão entender. Eu quero ler, tá? Eu fiz um textinho, eu quero ler para eu não me perder aqui no meu raciocínio. Tá pronto aí? Jedson, pastor Jedson. Ele não gosta que chama de Jedson, tá, gente? Eu quero tornar público aqui. Ele gosta de que chama ele de pastor Jedson. Pronunciamento à comunidade Porto. Queria conversar com vocês um pouco mais de calma, profundidade e transparência. No dia 13 de dezembro, num sábado pela manhã, eu postei um vídeo em meu perfil pessoal no Instagram. O vídeo é um trecho de uma reflexão ministrada em um de nossos encontros, onde compartilho um testemunho pessoal sobre como compreender o propósito da família me ajudou a ressignificar a relação com as minhas filhas após o divórcio que vivi há alguns anos. Nesse conteúdo, há construções de pensamento muito particulares sobre o tema. Por essa razão, tomei o cuidado de não citar o perfil da Porto, justamente por se tratar de algo pessoal, fruto da minha história, da minha caminhada e das minhas elaborações. Eu já produzo conteúdos sobre espiritualidade, psicologia, trabalho e experiências de vida há alguns anos, mas até então com uma expressão bastante modesta. Pois bem, em questão de horas, esse conteúdo viralizou. Até ontem, sábado, 24 de janeiro, cerca de um mês depois, tal vídeo já contava com mais de 180 mil visualizações, aproximadamente 9.600 curtidas e mais de 660 comentários. Com esse alcance em particular, o vídeo gerou um ganho de 2.957 novos seguidores, número que continua crescendo diariamente ao longo de todo esse período. Mas o mais impactante não foi a expressão numérica. O que mais me marcou foi perceber a dor presa na garganta de um mar de gente que buscava uma saída. Além de comentários públicos, recebi e respondi mais de 100 mensagens privadas, homens e mulheres em sofrimento profundo por não encontrarem em suas vivências de fé uma direção de vida, mas sim julgamento, exclusão e condenação. Pessoas que amam a Deus, mas se sentem constantemente inadequadas, oprimidas e em conflito consigo mesmas dentro dos ambientes que se dizem espaços de fé. Diante desse cenário, senti-me impulsionado a abrir ainda mais o diálogo. A princípio, confesso, movido pela intensidade do momento. Com o passar do tempo, pela responsabilidade pastoral de comunicar amor e esperança. Hoje compreendo que essa repercussão inesperada representa uma oportunidade concreta de comunicação do Evangelho. Por isso, tenho continuado a produzir conteúdos diários, abordando temas como relacionamentos, divórcio e sexualidade. Entendendo a complexidade desses assuntos no meio cristão, e reconhecendo que o ambiente da internet pode potencializar mal-entendidos, ruídos e tensões, senti a necessidade de comunicar à família Porto sobre esse momento, não para promover visibilidade, mas para preservar o propósito. Buscando ouvir irmãos e amigos sobre possíveis atritos na relação entre minha atuação pública e a comunidade Porto, seja por comentários depreciativos, provocações à imagem, à fé, ou até situações de constrangimento, como representante público da comunidade, senti que era meu dever fazer esse comunicado. Eu me preocupo que alguém ligado a Porto possa, em algum momento, se sentir constrangido, confuso ou até inseguro por causa disso. Que alguém possa pensar, será que isso representa a fé que eu vivo aqui? Será que isso desorganiza a minha caminhada? Será que a Porto está dizendo que agora eu preciso pensar assim? Por isso, quero deixar algumas coisas muito claras e bem fundamentadas. Primeiro, esses vídeos fazem parte do meu ministério pessoal e da minha vocação como pastor e psicólogo, que também se expressa fora da Porto. Eles não são um manifesto, nem uma tentativa de redefinir a fé cristã, relativizar tudo ou impor uma nova forma de espiritualidade. São, acima de tudo, uma tentativa honesta de abrir espaço para pessoas que já foram silenciadas, culpabilizadas ou esmagadas por discursos religiosos que perderam o contato com a vida real. Quando
quando soam como provocação, é porque a provocação, às vezes, é o meio necessário para alcançar quem está sucumbindo à opressão. Segundo, e isso é muito importante, a Porto nunca foi, não é e não pretende ser uma comunidade doutrinadora, onde tudo que é dito por um líder precisa ser automaticamente absorvido, concordado ou reproduzido. Pelo contrário, queremos, valorizamos e incentivamos a autonomia, a responsabilidade pessoal e a pluralidade de vivências de fé. O que eu compartilho desses vídeos não deve ser compreendido como um ensino oficial da Porto, no sentido doutrinário ou normativo. A Porto é intencionalmente um ambiente plural. Plural de histórias, plural de leituras bíblicas, plural de processos emocionais, plural de perguntas, dúvidas e compreensões. Aqui, ninguém é obrigado a pensar igual, sentir igual ou chegar às mesmas conclusões. Nossa espiritualidade não é construída pela uniformidade de pensamento, mas pela maturidade relacional. O que nos une não é a concordância absoluta, mas o compromisso de permanecer juntos, mesmo sendo diferentes. Você é livre para discordar de mim, livre para ter outra interpretação teológica, livre para se identificar com alguns conteúdos e não com outros, livres para construir sua fé com consciência, responsabilidade e autonomia. Você pode, inclusive, dizer diretamente a mim que determinada ideia não lhe representa, se isso for o caso. E isso não nos torna menos, não te torna menos espiritual. Isso não te coloca fora. Isso não ameaça a comunidade da Porto. Muito pelo contrário. Acreditamos que uma comunidade saudável é aquela que sustenta diferenças sem romper vínculos. Para nós, o amor é vivido na relação mantida, para nós, o amor vivido na relação mantida é mais forte do que a necessidade de controle. A unidade não nasce da padronização, mas do respeito mútuo. O que verdadeiramente sustenta a Porto não é um pensamento idêntico, mas uma ética comum. Cuidado, presença, escuta, responsabilidade emocional e espiritualidade encarnada na vida real. Se em algum momento, algum conteúdo meu te causar mais angústia do que paz, mais confusão do que clareza, isso não é um problema, é um convite à conversa. Traga isso para a relação, não para o silêncio. A Porto é um espaço seguro para perguntas difíceis, não um ambiente de respostas prontas ou de uma fé artificialmente organizada. Nosso chamado nunca foi proteger uma imagem religiosa impecável, mas criar um lugar onde pessoas reais possam encontrar descanso, sentido e Deus no meio da vida como ela é, com suas dores, ambiguidades, contradições e esperanças. Seguimos juntos com fé, com liberdade, com maturidade e, sobretudo, com amor. Um abraço fraterno, Myron e Fernanda. É só isso. Está tudo escrito. Deus abençoe. Por isso que eu venho, na hora do sermão, por isso que eu venho brincando, né, que eu sou agora o blogueirinho do divórcio, né? É só uma brincadeira. Eu falei assim, às vezes eu estou brincando e quem está ouvindo nem sabe, né? Então, esse comunicado é sobre isso. Vamos ver se até quando abre essa porta. E o dia que Deus fechá-la, está tudo certo também. Vamos abrir a Bíblia? Hoje nós vamos refletir, na verdade, Lucas capítulo 7. Estamos chegando ao fim de uma série. Você que acompanha a Porto já deve ter percebido que a gente gosta de separar o nosso mês em temas, para que dentro desse período a gente converse um pouquinho. Claro que a gente nunca vai esgotar os assuntos, né? Nenhum conhecimento chega ao seu limite. A gente quer apenas usar essa estratégia para trazer um pouco mais de sequência, um pouco mais de foco. E esse mês, então, a gente falou um pouquinho sobre aquilo que vai ser a mensagem, né, o tema, digamos, a direção para o nosso ano. Falar sobre a vida e a piedade. Caminhos, esses dois caminhos que sempre se encontram, a vida real, a vida humana, a vida que precisa ser vivida, encarada, celebrada, sofrida, enfim,
e qual caminho que ela encontra e quando ela encontra com a espiritualidade. Então a gente está conversando sobre isso e eu queria ler com a gente hoje, então, Lucas capítulo 7, verso de número 36. Lembrando também que nós estamos no YouTube e logo, logo nós vamos estar também no Spotify. Então, você que não viu todas as reflexões do mês, você pode lá seguir o nosso canal no YouTube. Você que viu também, quer recordar alguma coisa, todo o nosso conteúdo está lá. Estamos orando, quero pedir oração para nós como comunidade. Estamos sonhando com transmissões ao vivo. Quem pode dizer amém? Isso não é sinal de que você pode ficar em casa aos domingos. Tô brincando. Nós estamos orando por isso, estamos fazendo alguns testes. Todo primeiro domingo do mês, nós vamos ter as transmissões para a gente ir acostumando, ir construindo essa ideia. É uma ideia trabalhosa, é uma ideia de custo muito alto. E até agora, Deus tem levantado irmãos e irmãs para nos ofertar isso de forma muito generosa, mas a gente busca uma maneira de nós termos também essa possibilidade de ter esse material. Então, o nosso próximo alvo aí de oração é a gente lembrar disso, para que é impressionante o poder da internet. É impressionante o poder da internet. Então, se nós estamos aqui recebendo tanta coisa de Deus, quem sabe Deus tem uma porta também para abrir esse conteúdo para as outras pessoas. Essa é a intenção. Vamos ler? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu, que havia convidado Jesus, disse a si mesmo: como se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, Jesus faz uma exposição. Simão, tem algo a lhe dizer. Pode dizer, mestre, disse ele. Dois homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume em meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Quem já tinha lido esse texto? Sua fé a salvou, vá em paz. Vamos entender primeiro esse cenário? Toda a reflexão de Jesus, todo o diálogo de Jesus se encontra geralmente num cenário, num contexto. E a gente não pode descaracterizar ou esquecer daquilo que é a cultura onde o ensino aparece. Uma das coisas mais importantes para a gente entender na leitura bíblica é que a Bíblia não foge à sua cultura.
A Bíblia não foi escrita, gente, numa revelação transcendente. Como se ninguém entendesse, como se fosse algo assim. Sabe, quem assistiu aqui o Exterminador do Futuro? Denota a sua idade. Exterminador do Futuro 1, como que ele aparece? Aparece como um milagre do céu, ele brota. Às vezes a gente acha que a revelação de Deus brota como do nada. Gente, não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é se revelar na nossa vida. Então, muitas coisas que a gente lê como quesitos religiosos, como até os ensinos, como instrumentos de revelação, não são originais da Bíblia, são cultura. Por exemplo, a circuncisão, o batismo, a imposição de mãos, os altares, tudo isso eram costumes da época. Então a Bíblia não criou esses rituais para dizer, olha, esses rituais aqui são sagrados. Então Deus não vai se revelar contra, ou não contra, mas separado da cultura. Deus vai usar a cultura para traduzir nela o seu princípio. Então Deus sabe da nossa... Eu gosto de imaginar assim, Deus sabe de como a nossa mente funciona. Então a nossa mente vai ter dificuldade de ver, de acreditar naquilo que não se conhece. Então onde Deus escolhe se revelar? Naquilo que nos é familiar. Então cuidado com essas coisas assim muito extraterrestres. Sabe? Cuidado com essas revelações assim meio... que te tiram da vida, da existência, porque não é o modus operandi de Deus. Existem sim na Bíblia relatos transcendentes, claro, óbvio, mas a premissa da revelação de Deus chama-se encarnação. Deus se revela na vida. Então Deus vai revelar para você e para nós dentro do nosso cotidiano. Dentro daquilo que a gente está vivendo de mais simples. Deus vai revelar princípios maravilhosos, eternos, a partir de uma conversa com um amigo, a partir de uma louça lavada, a partir de um trabalho, a partir de um relatório apresentado. Deus vai revelar coisas maravilhosas a partir de uma experiência no trânsito, a partir de uma DR com o seu cônjuge. Ou seja, então às vezes a gente olha a espiritualidade como, né, assim, a gente abre a Bíblia e vem uma luz e nos arrebata e nos tira da vida e você entra num e vem anjo e você arrepia, você não sabe o que aconteceu. Não é assim. Deus vai revelar no simples, naquilo que já para você é familiar. Amém? Pode ser que Deus te arrebate, mas não é regra. Os arrebatamentos são exceção. Amém? Quando você não está entendendo direito, Jesus fala assim, você não está entendendo? Não, vem cá. Então entenda esses movimentos assim como extra-humanos, como um puxão de orelha de Deus. Nossa, eu posso falar mais coisa? Vou falar. O dom de profecia em Coríntios está em qual lugar? Nós, na nossa cultura, a gente acaba colocando a profecia como a mais importante das revelações, não é? Ela é a última. Ela é a última. Se a gente ler lá Coríntios 11, 12, 13, 14, a gente vai ver que a profecia é a mais importante no sentido de clareza, mas de importância no sentido de busca é o último. O que Paulo está dizendo em Coríntios é mais ou menos assim, meu irmão, deixa eu falar um negócio. Minha irmã, deixa eu falar um negócio. Você não entendeu até aqui? Vou traduzir para a nossa cultura. Sabe quando a gente está tentando explicar uma coisa para alguém e você já espumou o canto da boca de falar e a pessoa não compreende? O que você fala? Quer que desenha? É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, meu irmão, Deus já está falando com você pela natureza. Deus já está falando com você pelas circunstâncias. Deus já está falando com você pelo Espírito Santo. Deus está falando pela comunhão com seus irmãos. Deus já está falando pelo Espírito Santo. Deus já está falando pela palavra e você ainda não entendeu? Então eu vou te levantar um profeta para ver se desenha para você entender. Amém?
Por quê? Porque a revelação de Deus máxima é encarnada. O Verbo se fez carne e habitou onde? Entre nós. Então, a revelação de Deus não é no monte para te tirar da vida. A revelação de Deus é no chão da vida. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente precisa entender qual o chão que Jesus levou esse ensino. Qual é o chão aqui? O chão é, Jesus foi convidado para um jantar. Na casa de quem? De um mestre da lei, fariseu, chamado Simão. Como era esse jantar? Esse jantar era a partir do convidado da casa, mas não era um jantar privado. Era uma cerimônia meio pública. Não era algo aberto como uma festa popular, uma celebração popular. Era uma cerimônia na casa, uma cerimônia íntima, mais reservada. Porém, as pessoas da comunidade poderiam assistir, participar daquele jantar de forma como ouvintes. Por quê? Porque nesses jantares, os fariseus aproveitavam para discutir sobre as questões da fé, da religião, da espiritualidade, das leis. Muitos desses jantares serviam como debates públicos de temas relacionados à vida comum e à fé. Então, esse cenário, Jesus então foi convidado para um desses jantares. Então, o cenário é esse: Jesus convidado por um fariseu para um desses encontros a fim de participar da janta, participar ali da comida, mas ao mesmo tempo compartilhar conhecimento, compartilhar interpretação da fé, das leis, enfim, alguma coisa nesse sentido. Por isso que a gente vê uma terceira personagem nesse texto. Tem a casa, tem Jesus, tem o fariseu chamado Simão e aparece uma mulher. Por que essa mulher entrou? Porque era permitido. Então, a gente precisa entender esse contexto para a gente compreender melhor o que esse texto está mostrando. Qual é o ponto máximo desse texto? E a nossa mente, como a gente sempre diz aqui, a nossa mente polarizada, rapidamente a gente vai tentar fazer uma leitura desse texto colocando bem e mal. Colocando quem errou, quem acertou. Colocando que Jesus valorizou um em detrimento de outro. Colocar que um fez certo enquanto o outro fez errado. Cuidado com essa armadilha. Essa polarização não é bíblica. Essa polarização é nossa, uma lente que a gente começa a ler a Bíblia assim. Aí a gente começa a dizer, quem é você, fariseu ou pecador? Aí a gente começa o quê? Degladiar entre quem é e quem não é. E aí a gente entra num lugar, gente, muito ruim, muito feio, muito desnecessário, que é a primeira reflexão que eu queria trazer para nós nesse texto. Cuidado com a polarização religiosa. Cuidado com a experiência que a gente tem de forma pessoal se transformar em arma contra o outro. Algo que a gente sempre tem dito aqui na Porto. Tudo que a gente vive aqui na Porto, tudo que a gente vive como igreja, tudo que a gente vive como liturgia, provavelmente você já percebeu aqui a gente usando filosofia, a gente usando Nietzsche, a gente usando psicologia, a gente citando poesia, a gente trazendo conceitos de finanças, a gente trazendo conceitos de saúde. A gente já teve aqui no nosso culto aula de nutrição. A gente já teve aqui momentos maravilhosos que não necessariamente entra no escopo do discurso espiritualista, religioso que a gente está acostumado. A gente usa músicas que não necessariamente são músicas cantadas na igreja, que a gente chama de música secular, música não cristã. Mas um dos cuidados que a gente tem desde o início da nossa história é: a gente não quer fazer isso para comunicar uma mensagem de que a gente é bacana, de que a gente é legal, de que a gente é desconstruído, que o outro que é religioso que não aceita. Não é isso. O que a gente busca é viver aquilo que a gente crê. Alguém me perguntou um dia, Myron, é sério que você consegue adorar a Deus ouvindo Legião Urbana? Eu pensei 5 segundos antes de responder. Mas como a minha boca é grande, eu não consigo segurar, eu falei, yes.
Mas isso é uma experiência minha. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção a gente aqui é a gente não entrar nessa polarização religiosa. A Porto não é diferente das outras igrejas. A Porto não é melhor do que outras igrejas. Nós não somos mais evoluídos porque a gente faz ou deixa de fazer. Essa é a nossa experiência. E nós somos tão importantes quanto a irmãzinha do coque que está lá orando por nós. Nós somos tão importantes quanto o presbiteriano na sua missa dominical. Nós somos tão importantes quanto o culto fervoroso da Assembleia de Deus. Nós somos tão importantes como qualquer outra manifestação de fé. Porque a primeira coisa que a gente vai entender nesse texto é que se a gente olhar o fariseu como errado, a gente descaracteriza a intenção dele em convidar Jesus. No contexto do fariseu, no contexto de Simão, no contexto de vida dele, ele foi muito audacioso em convidar Jesus. Jesus, nesse contexto, é um transgressor de tudo aquilo que o grupo de Simão pregava. Simão, inclusive, corria risco de vida ao trazer Jesus para um jantar como esse. Então, quando a gente olha Simão e a gente olha que Jesus o corrige, Jesus está corrigindo ele em quê? Em outro aspecto, não no aspecto da sua fé. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar a gente é para a gente não cair nessa armadilha religiosa da qual a gente tanto tenta fugir, de taxar o outro como opositor. A fé do outro é diferente. A fé do outro é numa vertente, é para um público, é para um lugar, é para um outro contexto que ele precisa daquilo. Lembro que uma vez, lá na igreja do meu pai pastoreava, a gente era já jovem já, tinha um sábado por mês que a gente saía às ruas, convidando homens e mulheres em situação de rua, para a gente ter uma manhã com eles de cuidado. Então a gente pegava as pessoas que estavam em situação de rua e levava lá para o prédio da igreja, tinha banheiro, a gente dava banho, cortava o cabelo, dava um kit de higiene, escova de dente, chinelo e tal, fazia um almoço bem gostoso e fazia um momento ali de reflexão, de oração por eles. Num desses encontros, de forma inesperada, um senhor quis ficar. Veio à igreja, passou a vir, a gente assim, não tinha nenhuma pretensão da pessoa ficar à igreja. A gente via fazer o evento e eles voltavam, sem problema. Um deles ficou. E o que a gente chama, ele se converteu de verdade. E a gente descobriu que ele estava há 45 anos na rua como mendigo. Vivia ali no Pistão Sul. 45 anos como vagueando nas ruas. E ele se converteu. E no passar do tempo, a gente mudou, meu pai ficou nessa igreja, nessa denominação, eu fui para outra, e esse irmão, por conhecer muita gente, por ser muito amigo, ele veio com a gente. Só que você já percebeu que a minha pegada é mais liberal. E aquele irmãozinho não estava dando muito certo. O irmãozinho não estava muito satisfeito. Aí eu chamei meu pai e falei, pai, a gente precisa encontrar outro lugar para esse nosso irmão congregar. Porque aqui não vai ser saudável para ele. Sabe onde a gente levou ele, irmão? Meu pai e eu pegamos ele, conversamos com ele, explicamos para ele. Levamos ele numa igreja Assembleia de Deus. Aquela que o pastor anda de terno o dia inteiro. Se você chegar atrasado, você é punido. Eu disse, meu irmão, é aqui que você tem que ficar. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém que viveu desprovido de disciplina durante 45 anos, ele não está apto a viver num ambiente o quê? Mais leve. Ele precisa de quê? Ele precisa de alguém que o oriente. De alguém que segunda-feira pergunte para ele, você orou? Alguém que chega no domingo, você leu a Bíblia durante a semana? Porque dentro da cultura dele, é isso que ele precisa. Amém, gente?
Então, cuidado para a gente, ao ler esse texto, não jogar pedra no fariseu. O fariseu foi extremamente importante aqui. Correndo risco de vida, correndo risco de reputação, correndo risco de profissão, correndo riscos enormes, ele convida Jesus. E dentro daquilo que lhe é permitido, ele prepara tudo para Jesus. Qual foi o erro do fariseu? Por que Jesus o repreende? Não foi porque ele fez algo errado para Jesus. Jesus não reclama da casa. Jesus não reclama do convite. Jesus não fala alguma coisa do fariseu em si. Quando? Qual é o ponto desse texto? Qual é o ponto clássico desse texto? É quando ele começa a julgar que se Jesus fosse Jesus, ele não aceitaria quem? O outro. Esse é o ponto. Jesus, em momento algum, falaria do convite. Jesus, em momento algum, falaria alguma coisa. Mas Jesus se manifesta quando aquele que está no lugar, no seu lugar, começa a desprezar Jesus por ele ter sido o quê? Acolhido por outra mulher. E só para a gente entender o contexto, olha que essa imagem aqui traduz a cena. Essa é a cena, só para vocês entenderem por que essa mulher chegou aos pés de Jesus, por que Jesus estava sentado com os pés para trás. Olha que loucura, né? Essa é a cena de uma mesa da época, ó. Uma mesa mais baixa, aqui um tablado, então eles se deitavam. Eles se apoiavam no braço esquerdo e com o direito eles comiam. Então por isso que essa mulher vem onde? Essa mulher vem por trás de Jesus e unge os seus pés. Então essa é a cena da mesa. Então tá vendo como que a gente precisa entender o contexto? Porque fala mesa, assim, fala assim, está sentado, os pés estão aqui, né? Não, os pés ficavam para trás. Por que os pés atrás? Porque aqui é um lugar limpo e os pés são um lugar sujo. Então, quanto mais distância da mesa em relação aos pés, melhor seria. Por que comer com a direita? Aí tem todo um símbolo. Então, olha que interessante. Então, qual é a questão, o ponto-chave desse texto? O ponto-chave desse texto não é o fariseu, não é a mulher. O ponto-chave desse texto, e que Jesus não deixa passar. E é legal que em outros textos há a fala. Em outros textos a gente vai ver o fariseu questionando Jesus verbalmente, questionando publicamente. Esse texto é diferente. Esse texto diz que Simão só pensou. E eu não sei, talvez pela divindade, ou talvez ali pela leitura, né, da expressão, Jesus percebeu qual era o ponto. E aí Jesus vai no cerne da questão. Jesus vai no cerne de toda a discussão desse texto. Você não é profeta, porque você aceitou essa mulher pecadora chegar em você. Esse é o cerne da nossa religião. Esse é o lugar onde a gente precisa revisitar sempre. A gente não desmerece o outro. A gente não desmerece só a fé. A gente não mata o outro pela nossa intolerância religiosa. A gente mata o Deus que a pessoa crê. A gente desmerece o Deus que a pessoa crê. A gente desmerece o Deus que ela visita. A gente desmerece a divindade que ela se relaciona. A gente desmerece a experiência, a caracterização, a profundidade da fé. E aí, nesse contexto, Jesus, então, é enfático. Então, Jesus não condena a expressão do fariseu, até que ele questione a fé do outro. Então, eu queria pensar nesse nosso último encontro aqui desse mês, falando sobre espiritualidade, para a gente entender que, primeiro ponto, Deus não recusa a fé e a oração de ninguém. Talvez essa mulher pecadora,
para nós hoje, representa o pior dos assassinos. Talvez para nós representaria o homossexual. Talvez em algumas culturas presentes hoje representaria o negro, o preto, o pobre. Talvez representaria a mãe solteira, o divorciado. Talvez representaria o político ou o partido político ou o adepto à ideologia política A e B. Quem na nossa cultura, quem no nosso dia a dia, quem a gente exclui dizendo Deus não pode aceitar essa pessoa? Quem o nosso coração julga como inimigo? Quem no nosso coração, e às vezes essa mulher pecadora na nossa vivência, é alguém que nos feriu, é alguém que nos maltratou, é alguém que feriu a nossa honra, é alguém que nos chateou, é alguém que nos maltratou mesmo, alguém que fez alguma coisa, o nosso coração está rancoroso, e a gente começa a não só olhar essa pessoa como diferente, mas a gente começa a questionar o Deus que ela serve, porque não é o mesmo meu, porque o meu Deus não aceitaria isso. Olha que profundo que esse texto está levando a gente. Esse texto não está questionando, mas percebe o nível de profundidade da nossa crítica, da nossa repulsa, da nossa polarização. A gente não está falando que o copo está errado. A gente chega a dizer que o Deus não é o mesmo. Isso é muito mais grave. Isso é muito mais profundo. A gente está dizendo que a pessoa X, a pessoa Y, a pessoa que está nessa posição, não pode vir à nossa igreja. Não pode chamar Deus de Pai. Ela não pode orar, ela não pode cear, ela não pode batizar. Ela não pode vir aqui exercer o seu dom. Ela não pode mais acessar o Deus que nós achamos que é nosso. Olha como essa denúncia de Jesus é grave, e por isso que Jesus não deixa passar. Muitos dos conflitos dos fariseus com Jesus, Jesus respondia de forma mais leve, de forma mais, tá bom. Alguns ele explicava em parábolas. Essa aqui e o texto é interessante, que até a fala de Jesus a gente nem sabia quem era. Era um fariseu. Aqui o texto tá tanta ênfase que Jesus até chama pelo nome, Simão. Jesus faz questão de expor. Aqui o fariseu não levantou e pediu a palavra. Aqui o fariseu não expressou alto. Aqui o fariseu pensou. Talvez o que Jesus percebeu foi sinais na expressão. Ou talvez Jesus entendeu aquilo como uma revelação de Deus. Talvez Jesus percebeu a intenção do coração. Mas o fato é que Jesus fez uma, como é que chama? Exposed. Jesus fez uma exposição. Porque o meu inglês já foi. Jesus expôs isso. Então, Jesus não vai expor seu culto. Jesus não vai expor sua fé. Jesus não vai se importar se você ora deitado. Jesus não vai expor se você consegue ler só um texto da Bíblia por semana. Jesus não vai expor se você não sabe abrir a Bíblia em Eclesiastes. Jesus não vai expor se você não sabe os corinhos da igreja, as músicas da igreja. Jesus não vai expor seus pecados. Jesus não vai expor a casa que você abriu para ele. Jesus não vai expor nada disso. A não ser que aquilo que você crie para ele ache tanto lugar no seu coração, a ponto de a gente padronizar isso como nosso. E que qualquer diferença que o outro faz, esse Deus não vá lá também. Então, esse é o cerne dessa questão. Deus não rejeita o culto tradicional, mas Deus também não rejeita o culto relacional. Deus não rejeita a formalidade. Deus não rejeita o culto assembleiano. Deus não rejeita o culto presbiteriano. Deus não rejeita o culto batista ou luterano. Mas Ele também aceita o culto lá na nossa casa. Mas Ele também aceita a gente falar com Deus, o cara lá de cima. Deus se manifesta e a maior intenção dele é se manifestar, não ele ser formatado. Todas as formatações de Deus não vêm a partir de Deus, vêm a partir de nós. Todas as formatações, todas as leituras, todos os enquadramentos que a gente fala, isso é Deus, não vem do próprio Deus. A revelação de Deus é: o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez
carne e habitou entre nós. Pronto. Todas as experiências, todos os relatos, e o texto termina com um desses relatos. Todos os encontros do humano com Deus vá em paz. Perdoados estão os seus? Jesus não manda ninguém para a escola de líder. Jesus não manda ninguém para a escola dominical. Jesus não manda ninguém para a célula, para multiplicar, para ser líder. Toda alma, células, almas, encontro, G12. Deus não manda ninguém para as formatações da religião da própria época. Jesus deixa isso a cargo do próprio humano. Mas o que Jesus diz vá em paz. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então a pergunta que esse texto faz para nós primeiro, qual culto nosso a gente ainda não aceita? Qual culto seu você ainda não aceita? Qual expressão de Deus você ainda não aceita em si mesmo? Cuidado, porque quando a gente menciona muito o outro, na verdade, pode não ser o outro, pode ser uma falha na sua própria aceitação. Talvez esse fariseu não esteja falando da mulher, não esteja falando de Jesus. Talvez ele esteja falando assim, eu não consigo me sentir tão aceito por Jesus como essa mulher. Como assim? Como assim o outro é? Como assim o outro é? A segunda questão desse texto que eu queria trazer para nós, ou mais uma questão desse texto que a gente queria trazer para nós, é que Jesus, sim, está não estabelecendo uma forma, não estabelecendo um formato, não estabelecendo um padrão, mas Jesus está estabelecendo uma condição do coração. Talvez o fariseu tenha entrado em questão porque ele acabou acreditando tanto na forma e esquecendo do coração. Talvez ele se sentiu importante, talvez ele se sentiu completo, porque ele chamou Jesus para uma cerimônia na sua casa, uma cerimônia organizada, uma cerimônia padronizada, uma cerimônia dentro daquilo que era a construção do seu momento, do seu ritual, da sua cultura. Talvez para ele isso foi tudo. Jesus não está questionando isso. Quando Jesus fala, olha, eu estou na sua casa, Jesus não fala da casa, Jesus não fala da cerimônia, Jesus não fala da comida. O que Jesus fala para ele? Vamos ler de novo? Entrei na sua casa, mas você não me deu água. Você não me saudou com um beijo. Você não ungiu a minha cabeça. Perceba que Jesus não está falando da cerimônia. Jesus está falando do quê? Do coração de quem está na cerimônia. Amém? Jesus não tem problema com o culto, gente. Jesus nos chama para o coração do culto. Então, se o culto é mais tradicional, se o culto é mais fervoroso, se a expressão da fé visual é mais catedrática, se é mais coworking, se as cadeiras são mais almofadadas ou se é cadeira de restaurante amarela, Jesus não está nem aí para isso. Qual é o ponto de Jesus? Onde está seu coração? Se o culto, se a sua oração é de joelho ou em pé, a expressão não é a importância. A importância é o coração. Onde está seu coração? O fariseu, o que Jesus está dizendo, dentro dessa estrutura que você fez, dentro da casa, dentro do cumprimento e dentro da veneração, está tudo certo. Mas faltou o quê? O coração. Faltou o coração. Jesus não está padronizando entre o que é fariseu errado e a mulher certa. Jesus está dizendo, em ambos precisa haver o quê? O coração.
Tem muita gente que adora a Deus na sua formalidade de todo o coração. Tem muita gente que está lá no universal do reino de Deus com todo o seu coração. Tem muita gente que está lá no catolicismo com todo o seu coração. Tem muita gente que está lá no ateísmo com todo o seu. E a gente está aqui dizendo o quê? Esse Deus não é o mesmo meu Deus que o meu. É isso que Jesus está dizendo. A questão de Jesus não é o culto expressivo, é o culto íntimo. Porque de expressão, o fariseu era mestre. Se a gente está falando de performance, quem ganha do fariseu? Ninguém. Absolutamente ninguém. Roupas impecáveis, datas impecáveis, eventos impecáveis, expressões impecáveis. Eles eram tão ritualísticos e tão expressivos que eles não tinham vergonha nem de orar nas praças com a mão levantada. Eles eram tão ritualísticos que nas esquinas eles levantavam a mão para orar, para dizer, olha, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. O que Jesus está nos convidando não é para performance. E quando Jesus fala da mulher, ele não está valorizando a performance. Jesus está valorizando o quê? O coração. Jesus não está falando, tá vendo? Olha o tamanho do vaso de perfume que ela me... Olha o valor desse perfume, você sabe? Eu já vi muito reflexão em cima disso. O vaso de alabastro. Oh, gente, não é isso não. Podia ser água. Que conversa é essa? Olha o vaso, porque... Tem até música, né? Ficou até um saco essa expressão. Desculpa. Parei. Pô, não é o vaso de alabastro. Não é não, é o coração. Porque daqui a pouco tá todo mundo trazendo vaso, deixando o cabelo crescer e chorando. Não é isso. Se isso for uma expressão do coração, ok. Mas se do outro lado houver o ritual, a reverência, o silêncio, mas o coração também está valendo. O que o Evangelho sempre nos chama não é para performance, é para o coração. Por isso que tem um texto onde Jesus fala assim, das crianças é o reino do céu. Por quê? É pela idade? Não. É pela simplicidade. É pelo coração entregue. É pela veneração. É pela espiritualidade transformada a partir do dia a dia. Então não é a performance. Então não é o lugar. Então não é o momento. Não é a lágrima apenas. Não é o vaso de alabastro. Não é o que ela fez. Não é o que outro deixou de fazer. Nosso Deus é o mesmo. E eu posso entrar nessa espiritualidade. Eu posso viver essa espiritualidade do meu jeito. E aqui eu queria terminar a nossa reflexão com algo que para mim, para nós, é um valor. A pluralidade. Nós amamos a diversidade, mas nem sempre a gente gosta dela. Porque ela nos deixa num lugar meio sozinho, meio solitário. Num culto onde está todo mundo sentado, qual vai ser a sua tendência? Vai ser muito difícil, Daniel. Todo mundo sentado, você levantar aí do seu jeito. Existem várias pesquisas sobre isso. Tem uma pesquisa legal que eu vi esses dias, um vídeo, reportado em vídeo, é um elevador com capacetes no chão. A pessoa que entrava no elevador colocava o capacete. E aí tem uma pessoa que não está participando da pesquisa. No elevador, gente, 3 pessoas. O que a terceira pessoa... Aí 2 que estão participando da pesquisa entram no elevador e colocam o capacete. O que a terceira faz? Gente, 3 pessoas. Tá você e mais 2. Você perde o rumo e coloca o capacete no elevador. Imagina um culto com 100 pessoas. Você vai conseguir adorar a Deus? Não vai. Imagine seu pai e sua mãe que ensinaram você a fazer isso, isso, isso. Você vai romper? Muito difícil. Então, a gente gosta da diversidade, mas a gente tem dificuldade com ela. A gente ama a autenticidade, até alguém criticar o nosso perfume.
Que perfume doce, gente. Pelo amor de Deus, quem passou? Ah, meu irmão, você vai na Boticário no outro dia. Ou você fala assim, não, esse aqui eu vou usar em outro momento. Ah, a gente gosta do nosso jeitão até alguém olhar a gente torto 2, 3 vezes, a gente muda. Porque a gente ama a autenticidade, a liberdade, a pluralidade. Mas nós nos sentimos muito mais acolhidos na igualdade, na uniformidade. Então, viver uma fé autêntica é muito difícil. O que Jesus está terminando esse texto dizendo é: qual é a sua fé? Quando Jesus termina esse discurso, ele volta para a mulher e diz assim: não é a fé dos seus pais que te salvou. Não é a fé da sua família que te salvou. Não é a fé da sua igreja que te salvou. Não é a fé do seu líder. Não é a fé do grupo. Não é a fé do CAIS. Não é a fé da Porto. Não é a fé... Não é a fé de fulano, de fulana, de lugar que te salvou. O que te salvou foi você ter encontrado, lá no fundo do seu ser, a sua fé. A sua expressão de fé. Então, sim, nós somos sociedade. Vivemos no coletivo. Mas o que Jesus está chamando a gente é para a gente entender a nossa singularidade. E na nossa singularidade, a gente procurar as construções da nossa fé. E a partir da construção da nossa fé, a gente conseguir viver num ambiente plural. Amém? Então, se você crê num casamento tradicional, amém. Então, não questione quem se divorciou. Se você se divorciou, não faça do seu divórcio uma defesa para a vida. Tem muita gente que não vai se divorciar e está feliz. Então, se você teve 1 filho, 2 filhos, 4 filhos, como o Alexandre, 8, não questione por ele ter 4 filhos. Foi uma escolha. Se você não quer ter filhos, amém. Se você crê na predestinação, amém. Se você não crê na predestinação, amém também. Se você crê na fé mais tradicional, menos eloquente, mais pensante, amém. Se você gosta de uma fé mais do fogo, mais pentecostal, mais labachúria and the Haas, amém. Esses dias eu posso desabafar? Dá pause aí. Eu achei engraçada a nossa hipocrisia. Esses dias eu confesso meu pecado que eu ignorei um amigo. O cara vivia falando mal de tatuagem. Quebrava o pau. E condenava todo mundo. Aí agora o filhinho dele cresceu e chegou nele: pai, eu quero fazer uma tatuagem. Pra quem ele recorreu? O bonitão aqui. Falei, não. Fica com seus BO por aí. Cuidado. Porque a gente fala mal, a gente repulsa, mas depois a gente quer a experiência de quem? De quem passou. A gente fala mal do divórcio, mas quando o nosso casamento está pior, quem a gente procura? Nossa casa está cheia, e quando fica barulhenta, a gente procura quem? O casal que não teve filho. O que Jesus está mostrando nesse texto é que as nossas diferenças não são oposição. As nossas diferenças são complemento. Seu casamento está mal, converse com um divorciado. O que aconteceu? O que você fez de errado? O que aconteceu? O que fez de errado? O que a vida... Como foi para você? Faz sentido, gente? Cuidado, porque daqui a pouco a vida pode embaralhar as cartas e a gente tem que recorrer a quem? A quem um dia a gente disse que não estava com Deus. Tô brincando, depois eu voltei e me reconciliei com ele. Passou minha raiva, Vanessa. Mandei para aquele lugar. Depois falei, não, meu irmão, e aí, tudo bom? Tá de pé ainda? Quer ainda conversar? Vamos tomar um café? Faz sentido, gente?
Então a nossa fé não é uma fé de oposição, é uma fé de complemento. Esses dias, posso contar mais uma, Manuel? Eu achei muito legal. Manuel me levou num culto do reteté. Eu falei aqui esses dias. Cara, maravilhoso. Mas sabe o que eu fiquei observando? Vou abrir meu coração. Quem levou o irmãozinho pentecostal lá, que revelava até nome, sabe quem foi? Os presbiterianos. Que vive metendo pau em quem? Esse negócio de dom, eu acredito no sensacionalismo, essas manifestações de dom acabaram com Jesus. Então por que você está levando um profeta do reteté, que coloca até R no final das frases, para dizer que é crente? Por que você leva para sua casa? Que agora vale? Então quando você está precisando de uma revelação meio quente, aí vale. Aí depois você descarta o irmão? Não, calma aí. Você pode até crer diferente. Você pode até professar uma fé diferente. Mas não desmereça seu irmão, não. Porque, meu irmão, tem noite escura. E sabe quem pode trazer uma direção para você? A veinha do reteté. Não desmereça, não. Porque tem lugares na nossa vida que só a coisa muito clara, muito objetiva, é capaz de nos dar direção. Amém? Você é do reteté? Não desvaloriza o raciocínio, não. Porque tem horas na nossa vida que o reteté não vai alimentar mais a gente. Ficar falando Deus é bom, Deus cura, Deus pode... Isso aí já tem hora que vai passar. Aí você vai precisar de um conteúdo mais explicado. Uma fé mais argumentativa. E aquilo que vai dar subsídio para a sua vida. Meu pai sempre diz, o caminho da fé é o caminho do meio. A cruz tem dois lados, o braço esquerdo, o braço direito. Mas o cerne da cruz é o corpo de Cristo. Então, quer ir no reteté? Tá liberado, amém, Daniel? Né? Eu vou trazer até ele aqui. Você tá em pecado, já vai pedindo perdão aí, porque o bicho revela até nome. Brincadeira. Maravilhoso, 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 maravilhoso. A noite, assim, extremamente poderosa. Mas eu vou trazer aqui também alguém cientificamente para falar pra gente. Todas essas são expressões de fé. Amém? Posso escandalizar mais um pouquinho? Ano passado, Fernando e eu fomos convidados para fazer uma fala na Igreja Católica. O grupo de oração da Igreja Católica. Maravilhoso. Sabe quem estava me ouvindo? O padre. Maravilhoso, maravilhoso. E terminou a conversa, a gente foi almoçar. Providência, assim, de Deus, assim, negócio era para eu dar a palestra e ir embora, porque até tinha marcado almoço lá em casa. E aí acabou que a gente foi sair de lá 3h. E gastei quase 1 hora batendo papo com o padre. Ele contando a história, a gente compartilhando histórias. Eu falei assim, você vai na minha igreja? Ele falou, qual é? Eu falei, é uma comunidade cristã. Evangélica? Eu falei, é. Vou? Claro que eu vou. Eu vou trazer ele aqui para falar com a gente. Maravilhoso. Porque a fé que hoje me cabe, pode ser que amanhã ela me falte. E quem vai me ser esse suporte, pode ser alguém que eu nunca imaginei que seria fonte de fé para a minha vida. Amém? Sabe que um dia me salvou? Alguém me chama de muito crítico. Um dia o que me salvou foi um amigo, meio crentão, e eu falei a seguinte frase para ele numa conversa. Falei, mano, eu não tenho mais fé para nada. Não tenho mais fé. Não tenho fé na igreja, não tenho fé na Bíblia, não tenho fé em amigos, não tenho fé em ritual, não tenho fé em nada. A gente estava sentado assim, na sala, um do lado do outro. Ele tocou assim no meu joelho, segurou forte no meu joelho, olhou nos meus olhos e falou assim, Mairo, não tem problema, eu tenho fé por nós dois. E hoje eu estou aqui. Então, às vezes, a fé que vai faltar aqui, a escuridão que vai chegar aqui, a seca, a escassez que vai chegar aqui, é alguém cheio de fé
em um formato totalmente diferente, que vai comunicar pra gente. Posso contar só mais um? Muito doido. Vocês não conhecem meu pai, mas meu pai é extremamente tradicional. Ele não é tradicional, ele é a tradição. E um dia foi muito massa, que a gente marcou um acampamento de jovens, e nós chamamos uma banda de hippie. Hippie. Sabe o que é hippie? Chamada Pingo d'Água. Véi, pensa nos caras loucos. Lembra? Os caras hippie, velho. Hippie. De Kombi do Rio de Janeiro. E quebra, e vai. Os caras nem aí. Velho, esses caras pegaram meu pai de conversa. Um sábado à tarde, foi parar 3 horas da manhã. Meu pai vidrado na fé dos caras. Meu filho, põe aquela música aí. O diabo é maconheiro. Põe aí. E a brisa, qual é? É você, mané. Põe aí, meu filho. Meu pai ficou vidrado no pingo d'água. Uma fé diferente não é uma fé oposta. Uma fé diferente é apenas mais uma manifestação da multiforme expressão de Deus. Então Deus vai falar com a gente de várias maneiras. Hebreus termina dizendo assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras. A forma de Abraão, Isaac, Jacó, dos patriarcas, cada uma é peculiar. E no fim, Hebreus chama todos de heróis da fé. Multidão de testemunhas. Amém? Então, não questione a fé que você já viveu. Não serve mais, porque você está em outro lugar, mas não está melhor, não está mais evoluído. É apenas um lugar diferente. E cuidado, para quem há mais poder, pressupõe mais responsabilidade. A ignorância é uma bênção. A ingenuidade é uma bênção. Então não questione esse irmãozinho que está lá lendo "O Senhor é meu pastor" e falando "O Senhor é seu pastor, amém?" Não questione. Talvez seria melhor a gente estar no lugar dele. Porque quando a gente vai entendendo, quanto mais poder, mais responsabilidade. Amém? Vamos orar? Olhe para quem está do seu lado aí. Você vai ver alguém totalmente diferente de você. E não é só no físico. É na fé, é na crença, é na história. É na busca, na expectativa. Você vai ver alguém que destoa da sua cultura. Você vai ver alguém que destoa da sua crença. Mas não questione o Deus dele. Aprenda com o Deus dele também. Traga para você aquilo que lhe cabe. Deixe com ele aquilo que não te cabe. Mas não questione a fé nem o Deus. Vamos ficar em pé? Há uma luz. Cara, isso é um hino, velho. Vamos orar? O importante é a gente entender que quando está escuro e ninguém te ouve, existe uma multidão de testemunhas que tem fé para você. Quando vier só o choro, existe uma multidão que o coração transborda de esperança. Quando vier a confusão, existe uma multidão de gente com sanidade. Quando vier a dor, existe uma multidão de gente que foi curada. Quando vier o sofrimento, há uma multidão de gente que está fortalecida. Quando vier a tempestade, há uma multidão de gente que já ancorou no porto. Quando chegar a solidão, há uma multidão de gente com o coração latejando de amor. Quando faltar tudo, há uma multidão com a despensa cheia. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está invalidado. Você não está infrutífero. É só um momento. É só um tempo. Quando você não quiser mais, tem muita gente que quer. Quer tanto que vai dividir com você. Que vai multiplicar com você. Quando faltar fé, espiritualidade, quando faltar Jesus, tem muita gente cheia de Jesus para dividir um pouquinho com você. Quando faltar dinheiro, tem muita gente com dinheiro que pode te ajudar. Quando faltar casa, quando faltar mesa,
tem muita gente. Então pare de olhar a escassez. Olhe a abundância, que é o reino de Deus. Quando faltar igreja, tem muito reino. Quando faltar pastor, tem muito amigo. Quando faltar tudo, absolutamente tudo, o reino de Deus não é escasso. E ele vai se manifestar nas coisas mais simples que você conseguir perceber na sua vida. Vamos orar? Deus, o nosso coração transborda. Deus, o nosso coração pulsa de alegria. Nosso coração pulsa de esperança. Porque nos momentos de maior dor, nos momentos de maior insegurança, por mais que a gente tenta se agarrar, aquilo que nos é seguro, aquilo que nos é visível, aquilo que nos é agradável, o reino de Deus embaralha as cartas e mostra pra gente uma dimensão que para nós até então estava obscura. Deus, obrigado, porque o reino de Deus é um reino diverso, não uniforme. É um reino de múltiplas manifestações, de múltiplas sabedorias, de múltiplas interpretações, de múltiplas experiências. Obrigado, Senhor, porque o reino de Deus não se concentra numa forma, numa maneira, mas cada um traz o reino de Deus em si mesmo. E o nosso coração se rende ao Senhor, para o Senhor arrancar de nós toda polarização religiosa, em nome de Jesus. Todo desmerecimento a experiências que, por mais dolorosas que tenham sido, formaram a nossa fé, construíram algo em nós, construíram até a ideia diferente, o argumento que a gente tem hoje, para não viver mais, não entender daquela forma, até isso veio de lá. Então livra o nosso coração desse secularismo de taxar o outro como não divino, taxar o Deus da outra pessoa como não divino. E ajuda a gente a levantar essa bandeira que sempre foi a bandeira do teu reino, que é a bandeira do amor, que é a bandeira da amabilidade. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e fecha a nossa boca, para que a gente ouça mais as experiências do Deus que a outra pessoa carrega. Para que, se há alguma dúvida, no ouvir, no acolher, a gente possa se ajudar mutuamente. E que no fim, a revelação, o contato, a amizade, o culto, a celebração, a vida da espiritualidade seja completa. Deus, livra a gente, Deus, da intolerância religiosa. Livra a gente da leitura bíblica partidarista. Livra a gente de uma leitura bíblica, Deus, dogmatizada ao nosso favor. Livra a gente, Senhor, de polarizar a leitura bíblica, colocando quem é certo e quem é errado. Faça-nos, Deus, entender que o Senhor nos convida a melhorar, assim como convida também o outro a melhorar. E tudo e em tudo o Senhor quer que nós, como seres humanos, possamos sempre evoluir. Então, se alguém chegar perto de nós manifestando a sua fé, que essa fé também nos alimente, que essa fé também nos abra os horizontes para entender uma outra perspectiva e a gente adorar Deus juntos, a gente cultuar ao Deus juntos, porque tudo converge em Cristo. Todo joelho se dobrará e dirá e reconhecerá que Jesus é o Senhor, que Cristo é o Senhor. Todo rio converge para desaguar no mar. Então tudo está sobre a sua direção. Então não deixa nosso rancor, não deixa nossa mágoa, não deixa nossa prepotência julgar, condenar, excluir, mas permita que o amor, graça e misericórdia nos alcance de tal forma que transborde para as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado por essa manhã, no nome de Jesus.